Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2012 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um disco de raio 1 gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva, como representado na figura abaixo. Considerando-se que o ponto P está inicialmente na origem, a coordenada de P, após 10 voltas completas, estará entre... Então eu tenho aqui esse círculo que vai girando e andando para a direita. Ele gira no sentido anti-horário. E já que ele quer saber a coordenada de P após 10 voltas completas, vamos ver quanto que ela varia em uma volta completa. Bom, aqui ele mostra o círculo após meia volta, o ponto P está aqui em cima, então foi meia volta. E completando a volta, o círculo vai vir parar mais ou menos aqui. E o ponto P vai voltar, vai girar mais 180 graus, vai voltar aqui para baixo. Aqui vai estar o ponto P. E qual vai ser a coordenada do ponto P? Qual é essa distância aqui? Bom, essa distância aqui, na verdade, é a distância percorrida pela parte de baixo da circunferência, que está sempre encostando na reta. E essa distância é igual ao comprimento da circunferência, certo? Já que a circunferência está andando e girando, a distância que a parte de baixo dela percorre é igual ao comprimento da circunferência. E qual é o comprimento da circunferência? Bom, o raio é 1, então o comprimento é 2π vezes o raio. E como π é aproximadamente 3,14, 2π vezes 1 é aproximadamente 6,28. Então, a coordenada do ponto P após uma volta completa vai ser 6,28. Bom, e após 10 voltas completas, então? Bom, se a coordenada do ponto P varia 6,28 a cada volta, após 10 voltas, ela vai variar isso aqui vezes 10. 6,28 vezes 10, que é 62,8. E como o P parte da origem, parte do zero, e vai variar 62,8 para a direita, então a coordenada final do ponto P vai ser 62,8, que está entre 62 e 64. Vamos para a próxima questão, questão 40. Subir um pouco aqui. Ok. Observe os discos de raios 2 e 4 tangentes entre si e as, que devia ser um acento grave, não agudo, semirretas S e T representados na figura abaixo. Bom, vamos supor que essa é S e essa é a T, eu esqueci de colocar. Aqui está o ponto P, aqui está o ponto Q. A distância entre os pontos P e Q é, ou seja, ele quer descobrir qual é a medida do segmento PQ. Qual é a distância de P até Q, ou qual é a medida do segmento PQ. Vamos chamar essa distância aqui de x, certo? Vamos chamar de x. E qual é essa distância aqui de P até o centro da primeira circunferência? Vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C. Qual é a distância de P até A? Bom, a distância de P até A vai ser x menos 6, certo? Porque aqui eu tenho o raio da circunferência menor, que é 2, o raio da circunferência maior, que é 4. Então, se o total é x e eu tenho 6 aqui nesse pedaço, essa distância menor vai ser x menos 6. Agora observe que os triângulos PBA e PCQ são semelhantes. O triângulo PBA é semelhante ao triângulo PCQ. Por quê? Bom, porque os dois triângulos têm esse ângulo aqui, certo? Os dois triângulos têm esse mesmo ângulo e eles também têm esse mesmo ângulo de 90 graus. E quando dois triângulos têm dois ângulos correspondentes iguais, eles são obrigatoriamente semelhantes. E nós sabemos que a razão entre lados correspondentes de triângulos semelhantes é sempre a mesma. Ou seja, se eu pegar aqui a razão entre o lado oposto a esse ângulo, vamos chamar esse ângulo de alfa, o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo maior, a razão entre a medida desse lado, e o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo menor, então a razão entre 4 e 2, ela vai ser igual à razão entre o lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo maior. O lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo maior é o x, é o PQ.
E qual é o lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo menor? Bom, é esse lado aqui que mede 6 menos x. Então, 4 está para 2, assim como x está para 6 menos x. Certo? A razão entre lados correspondentes nos triângulos semelhantes é a mesma. Então, se eu pegar o 4 e dividir pelo 2, isso tem que ser igual ao x dividido pelo x menos 6, porque eles são pares de lados correspondentes nos triângulos. Se você não lembra muito bem disso, revise a semelhança de triângulos lá na lista de reprodução de geometria. Bom, nós podemos resolver essa equação e achar o valor de x. Podemos multiplicar os meios e os extremos. Nós ficamos com 2x é igual a 4 vezes 6 menos x. 2x é igual a 4x menos 24. Subtraindo 4x dos dois lados, nós ficamos com menos 2x é igual a menos 24. Dividindo os dois lados por 2, x é igual a 12. Alternativa D, então. A distância de P até Q é 12. Uma questão de semelhança de triângulos, na verdade. E claro, esses triângulos são semelhantes também porque esses 3 pontos aqui estão numa mesma reta. Certo? É importante que você perceba isso, que o centro... Sempre que isso é uma situação que vale no geral. Sempre que você tem duas retas que partem de um mesmo ponto e você tem circunferências que são tangentes a essas duas retas, os centros da circunferência e o ponto de origem das retas são colineares. Existe uma reta que passa por todos esses pontos. E essa reta, por coincidência, digamos assim, também é a bissetriz desse ângulo. Essa reta que passa pelo ponto de intersecção entre as retas S e T e também pelo centro de todas as circunferências tangentes a essas duas retas, é a bissetriz desse ângulo. Ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, é um fato interessante que estava, digamos assim, implícito na resolução da questão. Os pontos P, A e Q ficam numa mesma reta, por isso que eles fazem parte, certo, desse triângulo, do triângulo maior, do triângulo PCQ. Enfim, era isso por esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido a resolução das duas questões. Até o próximo.